Bom dia. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu não ouço você. Agora eu também não ouço você, eu tô ouvindo a música. Agora parou tudo, nem música, nem Bruno. E agora? Agora tá beleza. Tô te ouvindo. Ah, E tô te vendo também. é engraçado que eu botei o fone de ouvido não tá funcionando. Será que. Às vezes complica, fone de ouvido. Às vezes o fone de ouvido é handset também. Às vezes bota um microfone de lapela e não ouve o áudio do outro. Eu vou passar umas 3 madrugadas aí tentando o modelo ideal. Mas você me perdoa? Não há o que perdoar. Quando a Ó, gente compreende. meu suporte, meu suporte quebrou, tá vendo? Foi? Mas mesmo assim, eu vou ver se eu consigo dar um jeito aqui. Por isso que a câmera vai ficar bagunçando no início, tá? Não, Meu fique amigo, tranquilo. Robert, a gente vai falar sobre perdão hoje. Por que a gente vai falar sobre esse assunto hoje? Pois é, né? A gente vê tanto aí um discurso de é difícil perdoar, não consigo perdoar, eu te perdoo, mas não quero mais te ver. Eu perdoo você, mas quando me vê, atravesse a rua, né? Então, o que é esse perdão? Por que essa dificuldade? Por que que, por que que é um ponto de evolução moral, de trabalho sobre si mesmo, e a gente enfrenta essa dificuldade, né? Quais são os pontos que impedem esse perdão? E, antes de tudo, o que seria mesmo um perdão, né? É possível que que cada um de nós tenhamos um conceito de perdão. E eu costumo entender que conceito é uma coisa que a gente precisa revisitar frequentemente, né? Porque a partir do conceito que a gente forme sobre um termo, a gente vai produzir um comportamento, um resultado, vai ter facilidades ou dificuldades, a partir do conceito que a gente estabelece. É esse conceito quem constrói a nossa compreensão a respeito daquilo que é dito, né? Uma certa vez eu ouvi alguém dizer que, ah, ao ser perguntado, será que não lhe falta um pouco de humildade? E a pessoa responde: não, eu sou muito humilde. Eu não uso roupas de grife, o meu carro tem 5 anos, né? As minhas coisas são muito simples. Então, veja, muitas vezes a gente tem um conceito equivocado, pauta a vida sobre aquele conceito equivocado, enfrenta dificuldades por conta daquele conceito equivocado, muitas vezes até sofre por conta de um conceito, de um equívoco no conceito, e a gente não percebe. Então, acho que vale a pena a gente brincar com esse conceito e rever esse conceito. É isso mesmo, Bruninho? Não estou ouvindo. Então, perdão, né? Questão de conceito. Questão de conceito, quando eu lancei esse post da propaganda da live de hoje, vieram muitas perguntas lá no Instagram e deu para perceber pelas perguntas das pessoas que existe um conceito um pouco diferente do que talvez a gente venha trazer aqui, né? Uma pessoa falou assim, precisamos avaliar se o outro merece o perdão, né? Será que é esse tipo de perdão que a gente vai falar aqui, Robson? Será que a gente vai analisar se o outro merece perdão para a gente, num papel de poderoso, de decidir se o outro merece ou não o perdão? Talvez não seja esse perdão, não, né, Bruninho? Talvez seja diferente, né?
Talvez E nós não vamos aqui trazer nenhuma verdade. Eu costumo dizer que vamos trazer as melhores hipóteses que nós temos para este momento, né? Em decorrência da experiência que a vida nos proporcionou, dos livros lidos, das trocas com os amigos, né? Do enriquecimento que o Bruno me traz ao longo dessa convivência. Então, assim, ainda assim, com tudo isso, é a nossa melhor hipótese que a gente tem nesse momento, né? É possível que amanhã, às 8h08, a gente esteja trazendo um outro conceito adaptado de verdade. Mas, assim, não é essa a verdade. Nós precisamos do outro. Nós dependemos do outro, embora sejamos autônomos. É a partir do outro que eu me vejo. E é na relação com o outro que eu me escondo de mim mesmo também, né? Na medida em que eu projeto no outro aquilo que falta em mim, eu digo que aquilo que me incomoda não é meu, é do outro. E a partir daí, com essa estratégia, eu me distancio de mim mesmo. Aí eu vou precisar perdoar o outro com muito sacrifício, muito esforço, porque é o outro o culpado, né? Então, a projeção é um mecanismo que a gente adota para fugir de si mesmo. E na medida em que a gente foge da gente, a gente procura sempre um culpado. E esse culpado sempre tem o mesmo nome, o outro, né? Aí começa a relação da mágoa, do rancor, do ressentimento, do sentimento de vingança, né? Ele me feriu, ele me traiu, ele me abandonou, ele me magoou, ele me fez sofrer, não é assim? E quando essa relação se estabelece dessa forma, vai haver a necessidade de perdoar. Mas por que essa necessidade de perdoar? Porque essa relação provoca uma dor de angústia que vai se intensificando, vai crescendo, vai tomando força, e que chega um ponto que fica insuportável, porque vai nos pesar, vai nos cansar, né? Vai nos fazer sofrer. E aí a gente caminha com a necessidade do perdão. E quando a gente percebe que é preciso perdoar, não é o final da história. A gente encontra uma barreira do orgulho, encontra a barreira da vaidade, que, muito embora posicionados a pedir perdão, a se redimir, a gente não vai. A gente se movimenta e esbarra no orgulho, esbarra na vaidade, né? Esbarra na falta de humildade. Então, observe que para esse início de conversa, não vamos falar do perdão, mas de onde nasce a necessidade do perdão. A necessidade do perdão nasce a partir do modelo de relacionamento que eu tenho com o outro. É isso mesmo, Bruninho? você está me trazendo uma palavra, né? Necessidade. Né? Existe ou não existe? É uma pergunta para cima, tá? A necessidade do perdão. Né? Talvez se as pessoas conhecessem, se a gente conhecesse quais são as vantagens do perdão, pelo menos por egoísmo nós perdoaríamos. Né? Talvez se nós entendêssemos qual é o benefício do perdão, talvez por interesse próprio buscaríamos o perdão. Talvez isso já seja um degrau, digamos assim, para sair dessa visão de que não se pode ou não se deve, ou o outro não merece o meu perdão, né? E aí eu trago outra coisa, além de se questionar sobre a questão do benefício do perdão ou da necessidade do perdão. Né? Existe o perdão horizontal e o vertical, é um termo que eu estou trazendo para dizer que o vertical é eu estou aqui, ele está ali, eu o perdoo. Né? Se eu o perdoar, porque eu perdoo você. Se eu perdoo você, significa que eu tenho a capacidade de decidir se você merece ou não o perdão. Então é muito comum a gente ter a questão do perdão nesse sentido. E quando a pessoa pede perdão também, ela se coloca no vertical, ela se coloca embaixo. Me perdoe. Eu não consigo seguir a minha vida sem o seu perdão. Então, vamos tirar um pouco
esse olhar do perdão vertical e olhar mais para a questão de um perdão mais horizontal, mais respeitoso no sentido de eu sou ser humano, eu erro, você é ser humano, você erra e vamos tocar o barco, né? Será que seria isso, Robson, essa diferença do vertical, horizontal, ou teria outro novo termo que a gente pode trazer aqui para ser mais didático? Não, essa metáfora da verticalidade, horizontalidade foi fantástica, né? Eu incluiria aí que tem algumas formas, alguns sujeitos dessa relação de perdão na verticalidade em que o indivíduo entende que deve pedir perdão a Deus, né? E se Deus tivesse voz nessa fala, ele diria o quê? Não é a mim. Você não me fez nada. Você não é aquele que você fez sofrer, né? Essa seria a fala de Deus. Então, muitas vezes a gente se encontra nessa verticalidade e eleva o nosso pedido de perdão, né, ao Pai, ao superior, né, a Deus. E, na verdade, a nossa relação é com o outro. Eu afetei o outro com o meu comportamento, ou com alguma palavra, ou com algum jeito, atitude, ação ou escolha, né? Mas para falarmos do perdão, é muito importante nós colocarmos nos seus devidos lugares os sujeitos dessa relação. Porque assim, ó, isolados, solitários, eu jamais produziria absolutamente nada que me levasse à necessidade de pedir perdão ou de obter o perdão. Consigo me fazer entender? Então, sem o outro, não tem assunto. A gente encerra aqui agora. Não tem. Não, esse tema não se desenvolve, né? Não tem nutrição, não tem alimento para esse desenvolvimento, para desenvolver esse tema, perdão, né? O perdão é um tema que se estabelece a partir da relação e da minha relação com o outro. E aí é que o Bruno traz na horizontalidade a proposta belíssima de igualdade. Mas vamos tirar um pouquinho essa palavra e trazer uma outra, equidade. Igualdade e equidade são termos diferentes. Como nós estamos falando de seres humanos, de relações com o outro, eu e o outro, existe aí, no mínimo, duas singularidades, duas subjetividades. Então, se somos diferentes, nós não podemos falar de igualdade. Nós precisamos falar de equidade. O outro do jeito dele, eu do meu jeito, e a gente se entende. Porque a gente se completa, porque a gente troca, porque a gente aprende, né? Porque a gente convive, porque a gente se melhora, porque a gente se burila. Então, assim, vamos trazer o termo equidade para essa horizontalidade que Bruno trouxe para as nossas relações. Nós somos diferentes, mas ao mesmo tempo estamos no mesmo caminho, no mesmo rio, em barcos diferentes, né? E muitas vezes com rumos diferentes, é fruto da escolha de cada um. Mas somos companheiros de viagem e nós nos devemos ajuda mútua. E nós nos devemos compreensão. Cada um no seu barco. Mas o barco do outro é aquele barco que ele conseguiu fazer de melhor para ele. Aquele barco do outro é o barco que ele construiu com os recursos que ele tinha. O meu barco é o meu barco, que eu também construí com os recursos que eu tenho. Então, não é por estarmos em barcos diferentes e muitas vezes em rumos diferentes, né, que o que o outro escolhe, o outro faz, o outro me diz, a forma com que o outro escolhe se relacionar comigo, a forma que, da perspectiva do outro, o outro me vê, que vai me afetar de alguma forma. Vai me afetar? Vai me afetar. Mas o que me importa para o tema do perdão é exatamente o que eu vou fazer com o afeto que o outro provocou em mim. Ou com aquele afeto, melhor dizendo, para ficar mais claro, que eu senti, que eu vivi a partir da minha relação com o outro. A partir daquilo que veio do outro.
Então, é o que eu vou fazer com o que eu sinto, fruto dessa relação, desse relacionamento, que vai produzir a necessidade de perdão ou não. Vamos mais adiante avançar a fita aqui. O ideal é que nas relações a gente nunca pense, nunca sinta a necessidade de pedir perdão. Porque antes de termos como objetivo perdoar, nós precisamos, e é nessa tentativa de darmos um salto, que a gente encontra a dificuldade de perdoar. Porque antes a gente está tentando queimar uma etapa, a etapa da compreensão. Compreender, como diz o poeta, que o outro é o outro e só. É isso, Bruninho? Aí eu digo, eu não sei se eu compliquei, eu não sei se eu facilitei, né? Pessoal, escreve aí o que você acha. Complicou, ajudou? Escreve aí. Olha só, quando você traz belamente essa questão da relação, né, e você lembra daquela questão dos barcos, somos barcos diferentes, viajando no mesmo mar, muitas vezes para a mesma direção, outras vezes só se tocam uma vez na vida e continuam, outras vezes convergem, né, para o mesmo ponto. Devemos lembrar que somos seres relacionais, independentemente se esse tema está trazendo uma visão para você de casa, que o perdão deve estar relacionado ao seu relacionamento, do seu parceiro, sua parceira, do seu cônjuge, que mora com você, ou se está relacionado com seu pai ou sua mãe, ou as pessoas que te criaram, ou se está relacionado com o filho, ou com o parente, ou com mais amplamente olhando para a sociedade, com o vizinho, ou com o padeiro, ou com aquela pessoa que passou na sua vida em que você há 10, 15, 20 anos não vê e não tem contato. Então, apesar de sermos seres relacionais, Robson, existe algumas pessoas que passaram na nossa vida e que podemos estar relacionando esse tema perdão, porque quando eu abro o tema perdão, as pessoas logo imaginam, né? Cada um deve levar para dentro, imaginar o que é o perdão e buscar experiências, né? De momentos em que perdoaram, de momentos em que buscam a necessidade de ser perdoado e vice-versa. Então, apesar de sermos relacionais, não temos relação direta com todas as pessoas que carregamos na nossa memória. Quando eu falo carregamos na nossa memória, eu já estou dizendo uma dica. Né? Carregamos. O que é carregar? Né? Eu vou contar uma história, Robson. Se eu estiver errado na história, você me lembra. Um monge e o seu discípulo. Sempre tem uma história assim. Né? Iam caminhando pelo deserto e encontraram um... Não era um deserto, tinha um rio, mas era desértico no ambiente. E de repente encontraram uma mulher querendo atravessar o rio, só que a água estava forte, ela não estava conseguindo atravessar o rio. Só que aí o discípulo lembrou, né? Opa, a gente não vai poder ajudar ela, porque na nossa seita nós não podemos tocar em mulher. E aí o monge vê aquela mulher, vê aquela situação, simplesmente pergunta: a senhora quer atravessar o rio? Sim. Simplesmente o monge pede licença, carrega a mulher nos ombros, bota aqui nos ombros, atravessa o rio e deixa a mulher do outro lado. E a mulher sai do caminho dela, o monge e o discípulo também seguem o caminho deles. Depois de 1 hora, 2 horas, o discípulo lá pensando: meu Deus, não era para ter feito isso, como é que ele faz isso? Não pode ter tocado nela, não pode. Não. E pensando e mastigando aquilo. Depois de horas e horas de viagem, o discípulo fala: chega, por favor, monge, para um pouquinho aqui. Me explica uma coisa. A gente não pode tocar na mulher, em mulheres. Por que você tocou naquela mulher? Isso não consigo compreender. Você carregou aquela mulher de um lado do rio até o outro lado do rio. Eu não consigo entender. Aí o monge olhou para ele e falou assim: meu querido, aquela mulher precisava atravessar o rio. Eu carreguei ela, toquei nela de um lado do rio e deixei ela do outro lado do rio. E você está carregando ela até agora. Como é que a gente pode trazer essa história, Robson? Pois é, eu costumo dizer muitas vezes, Bruninho, pegando aí um gancho nessa história maravilhosa que você traz,
que as nossas relações, elas não são somente físicas, né? Muitas vezes nós interrompemos um relacionamento, muitas vezes acontece a separação conjugal, mas eu carrego o outro. Aí me dizem assim, o meu ex, a minha ex, eu pergunto, mas será que é ex mesmo, né? Porque está me parecendo muito atual, né? Porque nós carregamos as nossas relações é, em duas temporalidades, né? Então, assim, mas tem um detalhe, observe, a moça que ficou no Rio, ela se transforma, ela muda, ela certamente vai evoluir, ela se tornará, na caminhada dela, uma pessoa cada vez melhor. Mas aquela que eu carreguei é estática. Eu estigmatizo. Essa que eu carrego comigo, ela não muda, ela não se transforma. Aí, quando a vida proporciona um reencontro, eu vou projetar nessa que chegou da viagem que havia feito, aquela que caminhou comigo até agora, que não mudou, que não se transformou, que não se burilou, que não evoluiu, que não se melhorou. Né? E a gente faz isso com os nossos filhos. E a gente faz isso com as nossas esposas, com os nossos maridos, com os nossos parceiros. A gente faz isso com os nossos pais. Né? A gente deixa cada um desses estagnados em um determinado momento da vida. Ele segue, evolui, se transforma, modifica, mas eu engessei aquele sujeito. E sabe o que é o pior? A gente estigmatiza, fotografa, engessa aquele sujeito no pior momento da relação, quando eu entendi que ele me magoou. Aí eu guardo ele daquele instante. O sujeito se modifica, se redime, se burila, porque aquela afetação que ele me provocou foi uma experiência para ele. Ele sentiu a dor, se transformou, mas eu continuo com aquele que me magoou. E é por isso que eu não consigo perdoar. Por quê? Porque não atualizei o outro em mim. Consigo me fazer entender? Faz algum sentido? Escreve aí, gente. Faz sentido, não faz sentido? Responde o Robson aí. Robson, quando você fala isso, né, eu me lembro um pouco de Nietzsche, que ele fala sobre impulsos. Né? Ele fala sobre forças, fala que a natureza tem forças e que o ser humano tem impulsos. Né? Inclusive, ele chama a razão como impulso. Eu não tô definindo que está certo ou está errado. Mas isso me faz lembrar meu filho, por exemplo. Tem 1 ano e 8 meses. E, de repente, eu abraço a minha esposa na frente dele e ele vem correndo e separa e agarra a mamãe, não é? Então, existe um impulso natural dele de proteger aquilo que para ele serve para ele e é bom para ele, não é? Então, de certa maneira, isso é um pouco irracional. Né? Com o tempo, nós vamos conversando com ele, explicando que existe uma relação, e aí aos poucos ele vai compreendendo e se sentindo seguro. Olha a palavra. Você vai se sentindo seguro quando você vai entendendo racionalmente o que está acontecendo. Então, assim como acontece numa criança em desenvolvimento, acontece com nós, adultos. Precisamos dar significados para entender de uma maneira que não afetemos, nem sei como é que fala, que não afetemos, né? Então, fica feio falar assim, né? Mas fica bonito. Não devemos afetar o nosso emocional diante de certas coisas, se pudermos dar significado adequado a isso. Não estou dizendo que nós temos a responsabilidade de dar esse significado. Uma criança, ela é fruto do que os pais estão dizendo ali naquele momento, somado com os impulsos dela. Nós também, nós somos os nossos impulsos, os nossos medos, as nossas necessidades a serem atendidas, somadas com o que nós tentamos compreender do mundo ao nosso redor. Então, tentar compreender o mundo ao nosso redor e tentar entender os nossos impulsos é uma forma de
conhecimento e autoconhecimento a ser desenvolvida por nós mesmos. Então, o convite é essa busca pelo autoconhecimento e entender qual é uma necessidade sua que não está sendo atendida, ou qual é um vazio seu na sua história que não foi bem fechado, não foi bem compreendido. Seu cérebro, às vezes, está em aberto, buscando fechar alguma situação que precisa ser encerrada para que o ciclo continue e não fique voltando, abrindo as mesmas caixinhas cheias de poeira na sua vida. Então, eu aproveito esse gancho, antes de devolver a bola para o Robson, para falar um pouco sobre a questão de uma criança quando vê, sem raciocinar muito e compreender que existe uma culpa no outro, e um adulto também que começa a ver também que existe uma culpa no outro, né? E carregar essa culpa, quando essa culpa frustra, né? Frustra a minha vontade, frustra a minha necessidade, frustra aquele desejo que eu quero tanto, essa frustração eu posso gerar um significado nisso, eu posso trazer um pensamento, uma voz interna que diz, tudo bem, segue a vida, ou uma voz interna que meu pai dizia, sempre esconde, bata, não estou falando do meu pai não, estou falando um exemplo, tá? Sempre bata de volta, nunca deixe ninguém bater em sua cara, bata de volta. Ou do exemplo cristão, se alguém te bater, dê outra face. Né? Então, a partir das crenças que você tem, que você vai aprendendo, que você vai programando no seu cérebro, como que você reage. Então, você pergunta, será que você está carregando esse peso, esse fardo, como diz o Dimas? Você carrega esse fardo porque você ainda não entende como se conhecer e como reestruturar e ressignificar essa história que está mal concluída, mal fechada na sua vida. E isso está gerando ira, está gerando ódio, está gerando mágoa, que você está carregando desnecessariamente, Robson. Pois é, né, Bruninho? Então, assim, quando a gente diz o significado adequado daquilo que me fizeram, daquilo que me aconteceu, né? Que significado adequado é esse? Observe que o significado que nós damos, psicologicamente os termos são outros, significante e significado, mas vamos por aqui, né? O significado que nós damos àquilo que nos acontece na relação com o outro, na relação com a vida, ele é muito relativo, na medida em que tem diversos fatores que influenciam o significado que eu dou. O momento em que eu me encontro, de onde vim, para onde vou, o tempo que eu tenho, os meus valores, os meus princípios, os meus projetos, os meus interesses, o meu construto, a minha personalidade, o meu tipo de personalidade, a criação que tive, as experiências pelas quais eu passei. Então, veja, agora, nós somos seres atualizáveis. Isso a gente não pode esquecer nunca. Então, aquele significado que eu dou no instante em que o fato, o evento aconteceu, pode ser revisto no outro momento. No momento em que eu não tenha a influência dos fatores que tive no instante em que me afetei. A isso é que nós trazemos o termo autoconhecimento. Porque é a posteriori, ou seja, no depois que eu me conheço. Não no antes. Quando a gente trabalha o antes para não errar, para não falir, para não magoar, para não afetar, para não, nós estamos contendo, constringindo, melhor dizendo, um eu que verdadeiramente sou. Nós não somos infalíveis, nós não somos perfeitos. Eu sinto muito dizer isso, né? Mas isso não é de mim, não. Isso é da natureza. Eu estou só porta-voz dessa informação que a gente já sabe. Nós não somos perfeitos, nós somos falíveis. Então, assim, agora, o que o outro faz com a nossa falibilidade, com as nossas falhas, com aquilo que fazemos indevidamente, é com o outro. Por quê? Porque aquilo que nós fazemos tem um significado para o outro.
mas eu não sei quais são os fatores que influenciam o outro a analisar, a produzir o significado que ele produziu a partir de mim. Não sei, não posso fazer nada, mas eu posso fazer comigo. Então, é na medida que eu me relaciono com o outro, que eu magoo, que eu machuco, que eu decepciono, vamos dizer assim, né? E que depois desse momento eu paro, interrompo e reflito voltando, sentindo novamente o que senti, imaginando o que o outro sentiu a partir daquilo. É exatamente nesse processo posterior que eu desenvolvo a autoconsciência, o autoconhecimento e me torno melhor a partir da interpretação que faço da experiência que eu tive. Então, observe que para a gente se tornar melhor, é preciso viver. Observe que para a gente acertar, é preciso errar. Observe que para a gente conseguir, é preciso não ter conseguido. E aí, como é que eu vou trazer o perdão para o relacionamento? Eu preciso. Agora vamos deixar o outro, né? Tomando o meu cafezinho aqui do lado. E agora eu vou me trazer para essa conversa. Observe, se trouxemos antes que nós nos relacionamos com o outro e a partir dessa relação com o outro é que nos conhecemos, vamos deixar o outro do lado. E agora a gente vai nos trazer para essa relação. Eu me relaciono comigo mesmo. Então, assim, trazemos aqui agora o que nós chamamos de auto-perdão. Eu só vou conseguir perdoar o outro se antes eu lidar comigo, eu estiver lidando comigo mesmo de uma forma amorosa, compreensiva, harmoniosa, humana, simplesmente humana. Na medida em que eu compreendo as minhas fragilidades, as minhas vulnerabilidades, as minhas incapacidades, os meus limites, as minhas incompetências, os meus defeitos, porque os tenho todos, eu vou entender que o outro também tem, né? E aí eu talvez já não sinta mais nem a necessidade de perdoar. Por quê? Porque eu terei compreendido que, apesar do que o outro fez, ele fez o melhor que ele podia ter feito naquele momento, porque é resultado de todos os fatores de influência que compõem a história dele. Então, se eu compreendo isso em mim, a partir de mim, vai ficar muito mais fácil eu compreender o comportamento do outro e não me afetar, não me magoar, não me angustiar e não nutrir em mim um sentimento de vingança, um rancor, um ressentimento, né? Aí eu digo de novo, não sei se eu confundi, não sei se eu expliquei, né? Não sei se faz sentido, mas é bom que faça sentido, porque se não fizer sentido para a gente, o cérebro não compreende, não aceita. E se o cérebro não compreender porque não fez sentido, o nosso comportamento não muda. Então, é fundamental que faça sentido. Se não fez sentido, avisa aí, porque eu vou dizer a mesma coisa, só que de um outro jeito, até fazer sentido, né, Bruninho? Beleza, eu vou complementar aqui, enquanto se você puder, tem dois comentários aí. O Guima botou mais um aí agora, você dá um livro. Pessoal, o Robson ele trouxe essa questão do perdão e do autoconhecimento, da gente perceber que podemos olhar para nós mesmos compreendendo nossas falhas como algo comum de desenvolvimento humano. Somos seres, estamos experimentando. E a experiência nem sempre vai trazer resultados de acordo com o que é, digamos assim, taxado como ideal. Se é taxado como ideal e não atinjo ele, posso me considerar em falha. Tá? Então, a falha nada mais é do que não fazer a função pela qual foi pré-determinada. Então, por exemplo, um carro, qual a função do carro? O carro tem a função, tem várias funções do carro. Se o carro não ligar, ele está em falha? Sim ou não? Opa, ele está em falha de uma das funções dele, que não é ligar. Mas ele está em falha da função que é deixar as portas fechadas e vedar contra a chuva? Não está em falha, está funcionando. Entende? Então existe mais de uma função dentro de você.
E quando você identifica que existe algo que pode ser melhorado, se você leva a sua lente de aumento para isso, você esquece do resto. Se você leva a sua lente de aumento para algum pontinho, você aumenta aquela dor na sua vida. Se algum erro que você causou na sua vida, você esquece de todos os benefícios que você já fez na vida. Quando você olha para o seu passado, você nunca se perdoa porque você fez uma coisa em um evento de impulso ou em um evento que você não sabia o que era o certo para você, você acabou agindo de uma maneira que você hoje não se perdoa. Mas você esquece que durante todos os outros 365 dias, 364 dias daquele ano, você só fez coisa boa. Por que acontece isso? Né? A gente tem uma necessidade, um impulso natural, uma força natural de evolução. E para evoluir, precisamos entender aquilo que consideramos errado, para depois modificar e não errar novamente. Então é possível que você consiga agora sair um pouco da dor e do sofrimento, de ficar se culpando porque fez alguma coisa, e começar a analisar a intenção positiva por trás disso. Gente, eu vou repetir porque é importante. Se você começa agora a ter uma mentalidade de encontrar a intenção positiva por trás de algo, de uma ação, de um comportamento, você naturalmente compreende a não necessidade de um perdão, porque não há culpa. Se existe uma intenção positiva no meu filho em pegar uma pedra e jogar na plantinha, ele quer ver aquilo. Por que eu vou culpá-lo e não perdoá-lo porque ele quebrou a planta? Por quê? Ele não entende. Então, dentro do mapa de cada um, dentro do entendimento de cada um, existe um melhor a ser feito. E ele acha que o melhor a ser feito é aquilo. Compreende? Por mais que ele saiba que vai danificar a planta, existe uma intenção positiva por trás, por exemplo, de que ele vai chamar a atenção para ele, que ele precisa dessa atenção. É uma necessidade dele que não estava sendo atendida, e por isso que ele quebrou a planta. Só que para uma pessoa chegar ao ponto de compreender as necessidades do outro e compreender que a ação que o outro faz é por conta de uma necessidade que ele precisa, mesmo que não tenha nada a ver com você, mesmo que não tenha nada a ver com aquilo que você acredita, mas é o que o outro acredita. Aí, se temos a capacidade de olhar para isso, o nome disso é respeito. E respeito é a base para o amor. Não estou falando de amor romântico, estou falando de amor fraterno, de amor de ser humano, de amor incondicional. Quando eu falo em amor incondicional, eu já estou incluindo aí dentro a não necessidade nem de existir a palavra perdão, uma vez que não há culpa. Porque eu compreendo o outro. Eu não estou dizendo que você amanhã deve acordar assim, e não estou dizendo que essa função de auto-perdão e de perdão ao outro deve ser algo que você já deve ter em todos os segundos da sua vida. Não. Até porque vão existir surpresas e vão trazer mais autoconhecimento para você quando você se perceber que naquele ponto você ainda precisa melhorar. Porque naquele ponto, naquele aspecto que alguém fez alguma coisa e você se sentiu magoado por aquilo, porque não existe ofensa, existe um fato e eu considero esse fato ofensivo ou não, por minha causa, por minha interpretação. A partir do momento que eu consigo perceber isso, eu já não, digamos assim, me afeto. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Existe o ódio, existe a mágoa que a gente carrega. Ok, isso é mais realidade agora, tá? Menos idealidade, que eu estava trazendo menos ideal e mais realidade. Temos isso. Eu vou fazer uma pergunta para você. Pense naquele ou desafeto, ou ódio, ou mágoa que você carrega. A pergunta é, você merece carregar esse ódio e essa mágoa? E com essa pergunta, eu passo a bola para o Robson. Você merece carregar esse ódio e essa mágoa? A fala de Bruno, ela é rica em conteúdo
E eu vou iluminar aqui um ponto muito interessante, que é assim, ó, a necessidade que sentimos ou que viermos a sentir de perdoar ou de sermos perdoados decorre, além da relação com o outro, do julgamento. Então, é uma palavrinha que eu vou deixar aí no coração de cada um: julgamento. Quando a gente adjetiva o que ele fez foi errado ou o que ele fez foi certo, antes eu julguei. Quando a gente diz assim, que eu não quero mais falar com essa pessoa, eu não quero mais nenhum relacionamento, eu julguei, eu condenei e vou executar a pena. Eu vou retirar-me da vida do outro, né? E tudo começa no julgamento. Mas aí eu vou deixar uma perguntinha retórica aqui. É assim, ó, quem somos nós para julgar o outro, né? Nós não sabemos a história de vida do outro. Nós não sabemos as experiências pelas quais o outro passou e viveu. Nós não sabemos o que se passa naquele momento do outro. Nós não temos nenhum fator, nenhuma evidência que me permita um julgamento justo. Mas ainda assim, eu me sinto no direito de julgar. E aí, a partir do julgamento, é que a minha relação com o outro se modifica, né? Ela passa a ser empática ou antipática, a partir do julgamento que eu faço. Porque eu julgo silenciosamente, eu condeno silenciosamente e eu executo a pena sobre o outro silenciosamente. E o outro muitas vezes nem sabe por que ele está sendo penalizado com a mudança do meu comportamento em relação a ele, né? Então, assim, eu trago aqui a palavra julgamento, julgamento, né? E vou deixar uma perguntinha aqui, que não é retórica, quem quiser pode responder, mas assim, existe experiência positiva e experiência negativa? Só respondam sim ou não. Fiquem tranquilos, não é para nota, não será aprovado nem reprovado, mas coloca aí, sim ou não. Existe experiência positiva e negativa? Aguardo aí essa não é para nota, digo de novo, não precisa ficar ansioso. Vou pegar um gancho aqui na pergunta do Altair, né? E quando você oportuniza o perdão ao outro e a situação se repete, perdoar significa oportunizar. O que que Jesus quis dizer com perdoa não 7, mas 70 vezes, 7 vezes, né? Se a gente for fazer uma conta, daí por volta de 144 e pronto, é o limite máximo de perdão que eu devo dar. Aquilo ali tem uma dízima periódica, vamos trabalhar nesse sentido. E não é a questão matemática, e sim metafórica, né? Será que alguém aqui já ouviu? Continua respondendo aí se tem experiência positiva ou negativa. Mas vou fazer uma pergunta aqui, só para nos situar. Será que alguém já ouviu assim? Você promete que não vai fazer mais isso, mas repete, 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 repete. A gente promete mesmo que não vai fazer mais isso. Eu não vou mais fazer você chorar. A gente promete isso. Mas no dia seguinte, olha a reincidência. Por que que isso acontece? Porque nós somos humanos. Porque nós, apesar de sermos seres atualizáveis, nós não nos atualizamos teoricamente. Muitas vezes, fazendo o mal, é que eu vou sentir o mal que o outro sente com o mal que eu fiz sobre ele. E é esse sentimento que me chega e que eu reconheço, admito e corajosamente coloco diante de mim, eu magoei, eu feri, é que vai me proporcionar a minha transformação. Então, assim, eu me transformo a partir da relação do outro, mas eu preciso sentir o que fiz o outro sentir. Porque só sentindo isso é que eu vou imprimir em mim o mal que fiz. E é pouco provável que eu repita esse mal.
se for assim. Agora, eu não posso fazer o mal, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, a gente faz e faz e faz. Então, vamos parar de prometer que a gente não vai fazer mais essa maldade e vamos prometer o seguinte, ó, eu prometo a você que vou me trabalhar para reduzir gradativamente o mal que faço. Eu não sei quando eu vou conseguir não fazer mais isso, mas eu prometo que vou me trabalhar. É a única promessa que a gente pode fazer, né? É de trabalhar a si mesmo. E quando a gente dá oportunidade ao outro, vou trazer uma metáfora aqui. Alguém que deu um quadro a uma pessoa amiga, e era um quadro assim de um valor muito sentimental, e deu para um melhor amigo. 2 meses se passaram e ele foi convidado, esse que deu o quadro, foi convidado para jantar na casa desse amigo que recebeu o quadro. O que deu o quadro já entrou no apartamento do amigo procurando em que parede o amigo colocou aquele quadro. E não encontrou o quadro que deu ao amigo. E aquilo ficou angustiando e remoendo ali dentro. Cadê o quadro? O que foi que ele fez com o quadro que eu amava e que dei para ele? No final do jantar, aquela voz, né, do diabinho não quis calar e perguntou, tudo bem, até amanhã a gente se fala, mas me diz uma coisa, onde foi que você botou o quadro que eu lhe dei? O amigo responde, rapaz, aquele quadro para mim teve um valor tão grande que eu dei a um amigo que eu quero muito bem. Olha só. Então, o que a gente faz? A gente dá a oportunidade do perdão ao outro e fica esperando que ele faça o que a gente quer com a oportunidade que a gente deu? Não. Ele faz o que ele quiser. Eu dou o que é de melhor em mim para o outro e o outro dá isso para um amigo dele. Eu vou cobrar por isso? Não tinha que ficar com ele. Eu dei. O amor está em dar. O amor não está em acompanhar o que o outro venha a fazer com o amor que eu dei a ele. Ele faz o que ele quiser. Ele é um outro sujeito, subjetivo, singular, único, né? Então ele faz. E se aquilo que eu dei também ele recebeu com o valor que tinha para mim ao dar para ele, ele deu ao outro amado dele. Ele não tem a obrigação de amar só a mim, né? Ele tem outros amados também e deu com o mesmo valor para alguém que ele também amava. E o que é que eu tenho a ver com isso? Entende? Então, diga, Bruninho. Justamente por pegar esse gancho aí, para não perder esse gancho. Se eu recebo um quadro de presente, eu posso fazer o que eu quiser com ele, porque é um presente, não é? Inclusive não aceitar, né? Agora, imagine você dar um quadro de presente para uma pessoa, o melhor quadro que você tem, dá para aquela pessoa e a pessoa, pô, cara, eu não gosto desse quadro, não. Entende? E aí você vai guardar o quê? Você vai guardar o quê? Uma mágoa, um rancor. Percebe, gente, que é mais sobre a gente mesmo do que sobre o outro? Percebe que é mais sobre o que a gente cria sobre o outro? A imagem que nós temos sobre o outro? Percebe que é tudo uma expectativa que a gente mesmo inventa na nossa cabeça? Vocês estão percebendo isso? Que, fulano, eu te perdoo dessa vez, ok. Mas não venha me fazer uma segunda vez não, que eu não te perdoo. O que é isso, né? Você está se colocando no poder de decidir se o outro está certo ou errado. Ok, se está te magoando, você pode conversar de uma maneira não violenta, como a CNV explica, se você assistir as outras lives, você vai entender, para entender a necessidade do outro, para o outro te entender suas necessidades e encontrarem uma ação em comum. Porém, a partir do momento que você simplesmente se cala, não fala o que sente e o que necessita para o outro, e você, pior ainda, não escuta o que o outro sente nem o que o outro necessita, você cria um afastamento. E esse afastamento não tem clareza na relação. Se você afasta, não tem clareza na relação, o que é que sobra? Já que o nosso cérebro precisa explicar tudo, sobra explicações imaginadas. Essas explicações imaginadas são as conclusões que nós inventamos, que nós tiramos conclusões de que o outro está sentindo. Mas se você não esclarecer isso, nunca você vai saber exatamente. E o outro não tem a obrigação de esclarecer para você. Às vezes o outro tem traumas da vida dele, ele prefere não falar a verdade. Às vezes o outro vive uma vida se protegendo por medo. E aí você acaba taxando ele de mentiroso, uma pessoa falsa, e você não vai querer conviver com essa pessoa, porque é pessoa falsa. Isso é algo ruim para conviver com você, porque para conviver com você tem que ser uma pessoa verdadeira.
Então você começa a criar regras dentro do seu relacionamento e dentro de todo mundo que se aproxima ao seu redor para dizer quem que pode continuar, quem que não pode, quem que merece o perdão, quem que não merece. Eu te perdoei agora, se você fizer a segunda vez, eu já não sei se eu vou te perdoar. Quem é você? É o rei que tem que responder aos bastardos? Os bastardos têm que vir lá, ajoelhar e pedir o seu perdão, porque você está certo sempre, é a sua razão. Não é? Eu não estou dizendo aqui que você está errado, não. Também não estou dizendo que o outro está certo, também não. Mas eu estou dizendo que, como o perdão está relacionado ao autoconhecimento, utilize-se desses eventos da vida, desses acontecimentos, muitas vezes que você considera como negativos, utilize ele para aprender. Utilize ele para pelo menos mudar a si mesmo. Porque mudar o outro é um pouco de perda de tempo, digamos assim. Tá? Devolvendo a bola aqui para o meu amigo Robinson Cunha. Só tem um sujeito no mundo que consegue mudar o outro. É o cirurgião plástico. E mesmo assim de uma forma covarde, porque o outro está anestesiado, né? E o cirurgião plástico está armado. Só assim a gente consegue mudar o outro, né? E veja, se é difícil a gente mudar nós mesmos, vamos parar de tentar mudar o outro. E isso também é resultado do autoconhecimento, né? Agora tem um ponto aqui muito interessante que o Dimas traz, né? Sempre achamos que o outro nos deve perdão e ficamos esperando ele se rebaixar, deixando de enxergar os nossos erros. Olha só, é assim, a gente fica olhando sempre para o outro, né? E o outro é o outro e só, ele não nos deve nada. E na medida em que nós consideramos credores do perdão do outro, a gente está colocando um monte de pedras na nossa mochila e carregando um peso imenso para a vida. E muitas vezes o outro está feliz, o outro não está nem aí, nem ligando. Porque o outro se perdoou a si mesmo, desculpe a redundância, né? Então, assim, ele entende que ele simplesmente vai seguir a vida dele. Tem uma outra colocação aqui, como o indivíduo interpreta e dá significado para as diversas fases que está vivendo, se reconhecer autor da história. Olha, é uma pergunta muitíssimo interessante, mas assim, a gente vive a vida e muitas vezes a gente não se vê sujeito da vida, né? Então, isso é de cada um, é do grau evolutivo em que nos encontramos. A forma com a qual eu me relaciono com a vida está muito ligada ao sentido da vida, ao sentido que eu dou para a própria vida. Mas é um tema, assim, fantástico. Eu não consigo pronunciar aqui, Psi Rigaldi. Me desculpe aí. Mas, assim, e a letra está pequenininha aqui. Mas é uma pergunta fascinante, fascinante, fascinante. Isso aí dá tema para seminário, simples, porém complexo. Na maioria das vezes, se perdoar é difícil, porém é necessário. Se a gente tiver essa relação com o perdão, é difícil, mas é necessário, a gente não vai perdoar com sinceridade. A proposta é não julgar, é mudar o escopo, é compreender que o outro está no seu caminho, de acordo com o seu grau evolutivo, e mesmo fazendo mal, é o melhor que ele consegue fazer. E que nós estamos juntos, e que muitas vezes eu já passei pela fase que ele está passando, né? Já escutei que o câncer é vinculado à falta de perdão verdadeiro. Mulheres que sofrem problemas amorosos desenvolvem câncer de mama. Cris, tá ligado mesmo ao ódio. Porque que tem as questões da indústria, né, farmacêutica, mas assim, por que a cura do câncer é conseguida por algumas pessoas e por outras não? E nós temos aí inúmeros, infinitos exemplos daquelas que conseguem sobreviver, né, ao câncer, quando fazem do câncer uma mensagem, quando leem aquilo que essa enfermidade quer dizer. Porque nós estamos falando aqui, Cris, do que a psicologia traz como psicossomática, que é outro tema riquíssimo. Mas, sim, o câncer está associado ao ódio. Não dá para desenvolver aqui, porque o relógio não para ali, né? Excelente posição em relação a isso, julgamento interno. Sim, existe experiência positiva e negativa. Alguém diz aqui que não, dependendo do ângulo de ser observado.
julgar, não, parará, parará. Como tem poucos minutos, essas perguntas são interessantes aqui. Não sei se dá para fotografar, mas eu digo assim, ó, toda experiência, tem coisas na vida que a gente não pode generalizar, mas essa eu vou generalizar. Toda experiência é positiva. Agora, ela será negativa na medida do que faço com a experiência que eu vivi. Mas toda experiência é positiva, porque toda experiência, quando eu olho para ela e analiso os efeitos da experiência vivida, eu me transformo. Eu me transformo. Se ela é, entre aspas, negativa, porque esse termo não é meu, né? E também tem várias concepções a respeito do negativo. Se eu classifico como negativo, vai me mostrar que eu não devo mais fazer aquilo que me fez mal, que eu me senti mal. Então é positivo. Se eu me sentir mal com aquilo que eu fiz, com aquela experiência vivida, aprendo a não fazer aprendo a não fazer de novo, porque me afetou negativamente. Se me afetou negativamente, aquela experiência foi enriquecedora e foi positiva. Então, assim, é outra forma da gente lidar com o perdão. Na medida em que eu entendo que toda experiência pela qual eu vivo me ensina alguma coisa, é oportunidade de aprendizado e é oportunidade evolutiva, o sentido do perdão desaparece, né? Eu me torno um sujeito mais compreensivo. E mesmo daquilo que aparentemente, ou que para outros seja negativo, para mim vai ser sempre positivo, porque aprendi alguma coisa com aquilo. Tem perguntas fantásticas, mas o tempo não dá nem para ler, né? Você consegue dar o print aí para a gente continuar amanhã com esse mesmo tema? Vou fazer aqui. Vá falando aí. Então, pessoal, a gente está finalizando a live aqui. Amanhã a gente vai continuar a parte 2, porque está dando muita pergunta e realmente é muita dúvida que a pessoa tem, uma vez que estamos falando da sua vida. Estamos falando de toda a nossa história e do nosso futuro, né? Como é que a gente vai lidar a partir de agora? É desafiador? É difícil? Talvez para alguns, porque não tem prática. Né? O que é fácil e o que é difícil? Né? Fácil é aquilo que eu já faço muitas vezes. Difícil é aquilo que eu não pratico. Né? Então, a dificuldade é só aquilo que você ainda não pratica. Tá? Então, é possível amar o próximo? Não sei. Você vai me responder se você está preparado para começar a não julgar. Você que vai me dizer se está preparado para começar a perceber que o perdão muitas vezes nem existe porque não é necessário, uma vez que a culpa também não está existindo. Então, nós criamos palavras para poder determinar algumas coisas. É por isso que é importante dizermos na palavra perdão. É necessário perdoar, trazendo palavras para o nosso cérebro entender. E perdoar nada mais é do que... Eu acho que eu não vou falar não, porque deixa para amanhã, né, Robson? Tem que deixar alguma coisinha, né? Senão a gente perde esse emprego, né? E a gente também... eu quero trazer uma prática amanhã. Se você tiver alguém para perdoar, algum peso na sua vida para liberar, eu vou trazer uma prática amanhã, tá? Uma prática terapêutica, para você visualizar e fazer essa técnica que eu acredito que vai mudar, sim, muita coisa na sua vida, tá bom? Então, gente, eu agradeço muito a presença de vocês aqui. Temos 1 minuto para se despedir. Vou dar um abraço em você e vou repetir uma pergunta que eu fiz antes de dar a despedida para a Robson. A pergunta é: você merece carregar ódio? Você merece carregar mágoa? Você merece arrastar-se no seu futuro por conta do seu passado? Deixa essa pergunta para vocês aí. Vejo vocês amanhã. E um abraço para você, meu amigo Robson. Espero que tenha valido a pena. Quando a gente faz uma escolha de estar aqui, renunciamos um monte de coisa aí, deixamos de fazer, né? Para estar aqui. Espero que tenha valido a pena. Um beijo no coração de cada um. Você usou só 6 segundos? Já tem 20. Tem 20 ainda? Então, beijo, 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 beijo. Então, pessoal, obrigado. Que esse bom humor continue nas nossas vidas, uma vez que o bom humor ajuda a gente a enxergar melhor, né? Enxergar mais positivamente a nossa realidade, tá bom? Um grande abraço e até amanhã. Valeu!